Já tá liberado. Mas vamos continuar com as notícias aqui. Essa semana, essa fotografia rodou o mundo. O Donald Trump falou disso aqui, tá? O Trump falou disso aqui. Embora isso aqui pra mim é IA, tá? Isso aqui é uma foto muito parecida, mas isso aqui é IA. Mas rodou o mundo, que foi o seguinte: a hipocrisia da COP. Porque derrubaram 100 mil árvores na floresta amazônica para construir uma rodovia que transportaria ali 50 mil delegados para a COP30. Aí jatos particulares iam todos pousar na Amazônia, todo mundo desembarcar ali para usar essa avenida. Tá? E Avenida da Liberdade, 13 quilômetros de área de proteção ambiental de Belém cortado. Pra você ter uma ideia, é o tamanho da ponte Rio-Niterói. É o comprimento da ponte Rio-Niterói. Que os caras meteram a trolha, 100 mil árvores. Sabe qual é a grande pergunta que ficou no ar e ninguém percebeu? A grande pergunta: onde foi parar essa madeira? Porque a porra do ET Bilu não permite o pessoal asfaltar a BR-163, né? Tá uma loucura lá pra você asfaltar a BR-163. Já foi asfaltada. Não precisa, não é um asfalto novo, não é uma estrada nova, é só recapear. O ET Bilu não deixa. Agora, a dúvida aqui, vocês já pararam pra pensar nisso? Cara, peraí, 100 mil árvores foram retiradas pra fazer a estrada. Cadê as árvores? Essa madeira aí de lei, essa madeira especial, essa madeira boa, onde foi parar essa madeira? Pararam para pensar nisso? Onde foi parar essa madeirinha? Não está acumulada em lugar nenhum. Não tem ninguém guardando madeirinha na beira da estrada. A madeirinha sumiu. Sumiu a madeirinha. Que coisa singela, né? Que coisa interessante. A madeirinha desapareceu. Só que isso rodou o mundo essa semana. Até o Trump falou disso aí. A demagogia. E agora a ONU também, agora no final da semana, aí na sexta-feira. A ONU, meu querido, criticou o governo brasileiro aí por falhas em tudo relativo à COP30. Segurança, infraestrutura, foi tudo pro cacete. Vamos ouvir. Ontem, a maior autoridade da ONU para o clima, Simon Still, enviou uma carta para o presidente da COP30, o embaixador brasileiro André Corrêa do Lago, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governo federal. No documento, destaca o que chama de preocupações urgentes. Explica que, em volta do pavilhão principal, as manifestações são proibidas para garantir a segurança das delegações. E afirma: apesar dessas regras, os manifestantes entraram nessa área e seguiram, sem qualquer impedimento, para a Zona Azul, enquanto eram observados pelas autoridades brasileiras que falharam em agir ou executar o plano de segurança. A carta aponta que essa foi uma séria falha do esquema de segurança e que ela levanta preocupações significativas sobre o cumprimento das obrigações do Brasil. Afirma ainda que, depois da invasão, pequenas manifestações voltaram a ocorrer na quarta-feira em volta do pavilhão, que a ONU pediu à Polícia Federal para dispersar os atos, mas a PF respondeu que tinha recebido instruções da Casa Civil para não interferir. O documento também destaca outras vulnerabilidades, entre elas a fragilidade do perímetro de segurança, com portas e portões precários, falhas das autoridades brasileiras em enviar o número de agentes que tinha sido acertado. Caralho, padrão Still PT, também né? aponta que houve alagamentos significativos durante as chuvas e que isso coloca as instalações em risco por causa da exposição da rede elétrica. Still disse que recebeu relatos de pessoas passando o que chamou de temperaturas extremamente altas. Quem imaginaria que faria calor em Belém? De ar-condicionado quebrados e alguns não foram sequer instalados. Além disso, a carta aponta problemas nos banheiros, como portas quebradas e vasos sanitários sem funcionar. A Casa Civil respondeu em nota que já ampliou o perímetro e o efetivo de segurança para proteger o entorno da COP,
que a Força Nacional está atuando com a Polícia Federal e que instalou mais gradis e barreiras, que não houve alagamento no interior do pavilhão, mas goteiras pontuais e vazamentos por causa de problemas nas calhas, que já foram consertadas. A pasta disse também que instalou novos aparelhos Todo mundo se abanando, olha aí. A Casa Civil também declarou que está em diálogo com a ONU, que faz os ajustes diariamente normais num evento tão grande e que atende a todos os pedidos das Nações Unidas. Enquanto isso, as negociações climáticas continuam. Um dos principais temas aqui hoje foi a saúde. Quando o tornado passou pelo Paraná, destruiu 4 dos 5 postos de saúde da região. A França sofre com casos de chikungunya, um vírus tropical, da mesma forma como o Brasil vê a dengue chegar a lugares cada vez mais frios. Quando o clima muda, o atendimento tem que mudar. A crise climática é, antes de mais nada, para a humanidade, uma crise de saúde pública. Com o lançamento do Plano Belém de Ação, com o apoio de mais de 80 países e instituições, a ideia é aumentar o monitoramento de novos problemas de saúde que podem aparecer em qualquer lugar do mundo. A partir daí, preparar hospitais e equipes para lidar com as mudanças. Eu tô adorando isso aqui, cara. Tá muito legal, cara. Tá muito legal porque a impressão que eu tenho é que o Lula tinha construído e montado a COP30 para ele brilhar. Aí, naquela semaninha que tem da COP30, desses eventos, sempre acontece uma reunião de esquenta, onde é um pouco mais aberto, um pouco menos protocolar, e onde a galera se junta lá para começar os trabalhos. E teria ali uns 40 discursos diferentes para o Lula fazer. E a operação lá do Rio de Janeiro, da polícia, obliterou o início da COP. E o Lula não conseguiu brilhar. Ele não brilhou no início da COP. Ficou mortinha. Aí, beleza, aí começou a COP. Aí vem a COP, começa um monte de notícia internacional, é Trump, é Venezuela, um monte de coisa acontecendo e a COP um lixo. Obliterou de novo o palco que o Lula ia brilhar. Aí o Lula cria a ideia lá de um grande fundo mundial de proteção das florestas. Ninguém aderiu. Nem a China aderiu. Então a COP foi um desastre. Já todo mundo sabe. Olha o que eu estou imaginando. Percebendo isso, o Lula autorizou a esses grupos sociais a fazer o que quisesse. Você acha que o PSOL, esses grupos, vão lá tocar o horror na COP com o Lula lá dentro? O evento dele, para ele brilhar? Não. Jamais colocaria um pé lá. São todos financiados pela esquerda. Quando começaram a aparecer os grupos lá, feminista, PSOL, uma porrada de índio lá protestando, todo mundo junto, isso só acontece com autorização da esquerda. É como se o Lula tivesse concordado que ele desistiu da COP. Daqui eu não consigo tirar mais nada. Então que se foda, pode os grupos todos lá, pode todo mundo protestar e sabe, já era. Desistiram. Porque esses eventos, gente, é só para tomar dinheiro. Só tem a ver com dinheiro. Você olha os discursos, o Olavo já falava isso, o José Bonir Nasser já falava isso há 20 anos atrás. Se você vê um ecologista discursando, coloca a mão na sua carteira e encosta a bunda na parede. Só fala em dinheiro. Quer ver? Ó. Olha ele aí, olha ele aí, ó. A aparição dessa semana. Escuta o que ele vai falar. O impossível é a gente não ter coragem de enfrentar desafios. Portanto, meus parabéns a vocês, delegados e delegadas, representantes de governos e ao povo do Pará. Parabéns por darem a todos nós essa lição de civilidade, essa lição, diria, de grandeza humana, provando que se os homens que fazem guerra tivessem aqui nesta COP,
Eles iriam perceber que é muito mais barato colocar 1,3 trilhão de dólares para a gente acabar com o problema climático do que colocar 2,7 trilhões de dólares para fazer guerra como fizeram no ano passado. Viu? A coisa agora é na casa dos trilhões. Ele esperava, né, que, bote 1 trilhão de dólares na nossa mão aqui, que nós vamos resolver um monte de coisa. Trilhões, já na casa dos trilhões. Aí o ET Bilu aqui também só fala em dinheiro, mano. Do presidente Lula, nós saímos de uma execução dos recursos do BNDES na ordem de 300 milhões para 1,5 bilhão, destinando para essas só dinheiro. frentes. Vocês já perceberam que esse dinheiro, por anos e anos, são bilhões. É bilhão daqui, bilhão dali, bilhão de lá, bilhão acolá. E você fica esperando assim, melhorou a saúde indígena? Não. Nunca morreu tanto indígena como no governo Lula. Ah, não, mas pelo menos tem menos incêndio? Não. As queimadas estão batendo recordes no governo Lula, Marina Silva. Ah, não, mas pelo menos agora os índios, eles têm, tem as fábricas de produtos naturais. Não tem. Então, assim, para onde está indo esse dinheiro? Eu sei que quando teve a das ONGs, levantaram muitas informações mostrando que 70%, 80% do dinheiro que era colocado nesses fundos que iriam para as ONGs serviam para fazer o quê? Pagar os dirigentes das próprias ONGs. E o resto ia para projetos que eram tocados por pessoas relacionadas aos dirigentes dessas mesmas ONGs. E a maior parte dessas ONGs são ONGs tocadas por gente estrangeira desses países que estão doando dinheiro. Ou seja, o dinheiro vem para eles mandam para eles mesmos fazerem a gestão do nosso ecossistema, do nosso patrimônio genético ambiental. Recentemente pegaram aí vários desses aí querendo fazer o quê? Pirataria com aranha, com não sei o quê. Por quê? Esse pessoal, vamos parar com essa conversa fiada, porque a maioria de vocês está aqui para roubar o patrimônio genético brasileiro. Mostra para mim uma única comunidade que vocês tenham desenvolvido e que tenham saído do estado de miséria e que tenham virado grandes promotores e produtores. Tirando a turma da palestra, Marina Silva, tirando a turma que está pendurada nas tetas do estado, que nós fornecemos o leite, eu quero saber o que vocês entregaram. Vocês não entregaram absolutamente nada. Ao contrário, estão entregando piores índices ambientais que nós já tivemos registrados aqui. O que nós temos é um esquema que precisa ser banido do Brasil. Essas ONGs precisam ser banidas do Brasil. É preciso encerrar essa relação espúria de submissão que vocês fazem dos indígenas que estão a todo momento recebendo cesta básica para se alimentar. Se o princípio fundamental, até mesmo do índio natural, que vocês querem aquele índio de antes do descobrimento, ele caçar, pescar, se ele não pode caçar e pescar, se ele tem que receber ajuda de fora, ele tem que comer na mão de vocês, se doenças, vacinas, é tudo vocês que fornecem, se até o que ele caga, desculpa a expressão, são vocês que têm que fazer a gestão, de que nós estamos falando? Isso é um sistema brutal, zoológico, que precisa parar agora, zoológico. E a nossa oposição devia usar essa semana para denunciar esse esquema montado e que se utiliza justamente de um verniz de proteção, de uma agenda de defesa, das florestas brasileiras para encobrir todo tipo de crime. Tem que ser muito imbecil para acreditar nessa conversa fiada sua, Marina Silva. O ET Bilu, deixa sem som aqui, ó. Deixa sem som aqui que eu quero comentar o seguinte para vocês aqui, ó. Por que que na prática, tá? Por que que a pauta verde, tá? Na mão da esquerda mundial aí virou um instrumento financeiro e não ambiental. Isso não é uma opinião minha, tá? Isso é lógica política. Vou explicar para vocês de forma simples, de forma direta. O que está acontecendo nesse negócio da pauta verde? A pauta verde virou modelo de arrecadação. É só isso. Os governos de esquerda descobriram que falar de meio ambiente abre porta para fundos internacionais, doação de ONG estrangeira, crédito de carbono, renegociação de dívida externa, compensações ambientais, parcerias bilionárias com organismos multilaterais. Os nomes são lindos, né? Ou seja, cada discurso ambiental sempre vem acompanhado de um boleto. A floresta vira um ativo financeiro e o bioma vira moeda. Então, a narrativa é um produto para gerar dinheiro. Então, o verde agora é a área onde eles conseguem mais dinheiro
sem precisar dar nada em troca. Então, a reforma tributária é um negócio que dói, dá trabalho, todo um desgaste político, eleitoral, entrevistas, tal, especialista, tá. Reduzir gasto público dói, tá. Cortar estatal, tá, dói, cortar despesa dói. Cara, mas pedir dinheiro para salvar o planeta não dói. E ainda rende manchete positiva. A pauta verde é um atalho para você captar recurso sem ter que você mexer na estrutura pobre do Estado. Tá? O discurso ambiental dá poder, dá controle. E sempre com a justificativa de você proteger o clima. Aí surge o quê? Dessas COPs, dessas reuniões? Novas agências, novos órgãos, novos impostos, novas taxas, novas regulações, novos mecanismos de fiscalização, novos cargos para você botar gente lá dentro. É só lucro. E a desculpa é perfeita. Você expande o Estado com uma aura moral, né? Você ocupa esse espaço e o desmatamento, as estatísticas, vira senha para você repetir o ciclo de novo. Mais poder, mais dinheiro, mais cargos, mais agências. Então, a esquerda usa a pauta como uma espécie de escudo ideológico. Porque se você criticar o uso político da agenda ambiental, você é um negacionista. Você é anti-ciência. Você é pró-desmatamento. Então, a pauta verde virou blindagem moral. Arma retórica. Justificativa para você centralizar decisões, gastar dinheiro sem licitação. Então funciona porque a causa em si mesma é uma causa legítima. O uso que é feito pela esquerda é que é abominável. No Brasil, o ambientalismo virou negócio. Negócio de ONG associada a governo. Parceria linda, fluindo bilhões. O Lula já está falando 1,5 trilhão. É todo um ecossistema que é formado para chupar esse 1 trilhão de dólares e ficar todo mundo feliz. No ano seguinte, eles repetem um ciclo. Porque é uma grana que não tem transparência, não existe métrica, tá? São bilhões, trilhão circulando sem transparência e sem métrica na mão da esquerda. O que vocês acham que eles vão fazer? Eles vão adorar criar todos os mecanismos de defesa e repetir o ciclo a cada ano. O que o Dantas está falando é que ela não tem resultado, nada tem resultado, todo ano piora, bilhões e nada melhora. É isso aí. A floresta virou um setor econômico dependente de repasses internacionais, de discursos, de virtude. E quem controla esse fluxo de dinheiro? Governo e ONG. Os dois. As duas coisas mais desonestas do planeta. Ali, ó, trabalhando em conjunto. A pauta ambiental virou cadeia de renda política para os dois. Parceria perfeita, tá? O resultado disso é muito discurso, pouca solução, tá? Quanto mais dinheiro entra, maior aumenta a crise ambiental, mais interesse existe em manter essa crise, né? Você não pode fazer uma pesquisa dizendo que, olha, esse negócio do aquecimento global acabou. Ah, acabou? Então acabaram todas as pesquisas, acabaram todos os financiamentos, acabou tudo. Não precisa mais financiar nada disso, tal. Não, eles têm que ir alimentando isso. Então, resolver os problemas ambientais significa redução do dinheiro. Então, os problemas ambientais não só se mantêm, como surgem os novos. Porque cada um desses problemas já é uma nova fonte de dinheiro. E o incentivo não é resolver o problema. O incentivo para essa galera é falar mais do problema. Nunca da solução real. Sempre em como que você vai fazer para fazer uma nova rodada de captação de dinheiro e distribuição. Porque, em resumo, a esquerda ela não fala de árvores. Ela sempre fala do financiamento. A esquerda não fala da biodiversidade. Não trabalha para que isso seja protegido. Ela fala sobre o fluxo de caixa verde. São os termos que eles estão usando agora. Ela não fala sobre como resolver o problema da poluição, tal, do saneamento básico. Não. Eles falam do poder político e das agências
que precisam do financiamento para resolver este problema. Então, eles trazem uma roupagem moral não apenas no discurso idiota para roubar dinheiro de trouxa. A pauta ambiental, ela é legítima. A instrumentalização pela esquerda é que virou negócio e é uma tremenda de uma vergonha. Isso aqui é uma vergonha. E graças a Deus o pessoal está acordando, né? Que não para, é um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Vocês viram o caso engraçado que apareceu essa semana? Que como os preços de hospedagem lá da COP30 estavam altíssimos, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte. Os estabelecimentos imorais da cidade, os motéis, começaram a entrar na preparação para a COP30. Começaram a preparar. Aí eu vou mostrar para vocês aqui cada lugar maneiro, top, cada lugar top, para você se hospedar para a COP30, né? E o que aconteceu, vocês vão ver no vídeo. Belém se prepara desde 2023 para receber os participantes. Houve uma espécie de frenesi com os preços das hospedagens devido à falta de leitos para os possíveis hóspedes que a COP traria. Uma das soluções era reformar motéis e torná-los menos eróticos. Essa ideia animou os donos de motéis em Belém. A expectativa era que poderiam conquistar uma parte com valores um pouco menores, mas a demanda foi nula em alguns estabelecimentos. Essa é a pousada Love Lomas, um motel que fica em frente a uma escola e também da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Sustentabilidade do Pará, no bairro Sacramento. O Poder 360 está aqui em Belém do Pará para a COP30. A gente veio dar uma olhada em alguns dos motéis que se prepararam para receber o pessoal que vem para a COP30. No caso da pousada Love Lomas, eles reformaram os quartos, pintaram as paredes, trocaram os televisores e até mesmo os colchões e os lençóis dos quartos. Mas no caso desse estabelecimento, a gerência conta pra gente que eles acabaram não recebendo nenhuma clientela nova da COP, mas que ainda a reforma vai servir, vai ser útil para os clientes do dia a dia. Os 47 quartos da Lamas estavam com 90% de ocupação às 11 horas de sábado, 7 de novembro. A gerente Silvana Ribeiro disse que o movimento é maior no começo do mês. Assim que as pessoas recebem o salário, aumenta, ela disse ao Poder 360. A estada de 3 horas custa R$ 79,00. O pernoite a partir das 9 da noite até as 10 da manhã do dia seguinte sai por R$ 130,00. É bem menos do que uma diária em hotel. A decoração erótica foi retirada de alguns quartos. Em outro estabelecimento, no bairro do Marco, o motel secreto também não recebeu nenhum hóspede durante a cúpula de líderes entre 6 e 7 de novembro. Uma funcionária afirmou que havia reservas para o início da COP30 em 10 de novembro, mas preferiu não falar quantos leitos ficarão ocupados. Elisângela Mello, camareira da pousada Acrópole, motel reformado na região central de Belém, disse que estava muito triste. Diferente da pousada Love, a pousada Acrópole atualmente tem 5 hóspedes. Uma frustração para o gerente, que reformulou todos os quartos e a imagem da pousada para justamente atender as pessoas que viriam para a COP. A pousada Acrópole deixou de oferecer em agosto de 2025 estadas cobradas por hora. O pequeno período de permanência é uma das características dos motéis. A pousada passará a ter só um dos 18 quartos ocupados durante a COP. A Acrópole cobra diária de R$ 200 a R$ 300. Há descontos para estadas por períodos mais longos. Foi um grande investimento que frustrou, afirmam os funcionários da Acrópole. Que coisa, né? Quem imaginaria, né? Quem imaginaria que daria errado, né? Quem imaginaria? Os motelzinhos, cada pulgueiro, lá no meio do nada. Quem imaginaria? Tá, olha aí, ó. O pessoal descobriu que tá rolando um dinheiro forte de Itaipu lá na COP. Dinheiro forte, tá aqui, ó. Itaipu pagou a dívida da construção da hidrelétrica, tá? E a partir de 2023, as tarifas deveriam ser reduzidas. Vocês estão sabendo disso, né? Ao invés disso, os gastos ampliaram fora do contexto elétrico binacional. Estão gastando com projetos socioambientais, aumentaram 82% de 2022 para 2023, de 505 milhões de dólares para 922 milhões de dólares
caindo na conta de luz dos brasileiros. 752 milhões de dólares foram desviados para as obras da Universidade Federal da Integração Latino-Americana em Foz do Iguaçu. Eu vou dar uma pausa aqui, ó. Gente, só a desapropriação do imóvel da universidade custou 65 milhões de reais. Os caras estão construindo uma universidade latino-americana que está chegando já a 1 bilhão de reais para fazer uma universidade. Com esse dinheiro, você fabrica shopping center de luxo para fazer salas de aula. 1 bilhão, dinheiro de Itaipu. Isso aí é dinheiro sumindo para tudo quanto é lugar. Qual é o grande problema aqui? Não precisa nem ler o resto da matéria aqui. É o seguinte. A Itaipu Binacional, ela atingiu um marco histórico. Ela acabou de pagar, completou toda aquela amortização do investimento inicial da hidrelétrica. Acabou. Tá? Durante 4 décadas, parte da conta de luz dos brasileiros serviu para pagar o empréstimo bilionário que ergueu a maior usina hidrelétrica binacional do mundo. E essa dívida foi quitada em 2023, encerrando o ciclo de financiamento que custou caríssimo para o brasileiro. 40 anos de dívida. Com a amortização de Itaipu, você deixou de ter as despesas financeiras pesadas de Itaipu. Em teoria, isso deveria se refletir numa redução imediata de cerca de 30% da conta de luz que você paga. Já que a tarifa agora de Itaipu passa apenas para cobrir a operação, a manutenção e os royalties ali. Ou seja, o insumo eletricidade por brasileiro ficou 30% mais barato a partir de 2023. Mas a conta de luz da gente não baixou o preço. Tá bandeira vermelha, aumentou, tá todo mundo pagando a luz mais cara. Porque o problema é que o benefício não foi passado para o brasileiro. A República, o governo do PT, está cagando literalmente para você, para mim, para todo mundo. Então, a oportunidade de passar essa redução para a população, eles jogaram no lixo. Foda-se a população. Necessidade, as indústrias, tudo isso aí, ó. Bob Esponja. Oportunidade de torrar dinheiro. Parte do valor economizado acabou redirecionado para esses programas aí, ó. Esses fundos administrativos, COP, universidade não sei do que, terreno. Ali, ó, a revisão do tratado com o Paraguai, que teve acréscimo. Tudo foi inventado para não reduzir o valor da tarifa. Você veja, esse pessoal trabalha para torrar dinheiro, não para atender você. Então os especialistas aí estão afirmando que, mantido aí o atual ritmo da revisão, sem interferência política, a tarifa de Itaipu, que hoje está a cerca de 18 dólares para cada quilowatt mês, mais ou menos, deveria sair de 18 para 12 dólares. Uma redução de 1/3 do custo. Cara, isso ia ser um alívio direto na conta de todo mundo, cara. Principalmente os maiores consumidores de Itaipu é o pessoal do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ia ser uma redução na conta de 30% para todas as empresas, residências e indústrias. Imagina isso. A dívida acabou. O que falta agora é uma vontade política para transformar isso em um resultado para o povo, mas não com esse governo. O governo não está aí para trabalhar por você. Então ele não suporta ver um dinheiro sobrando no caixa. Ao invés de você reduzir o imposto, reduzir a conta de luz, não. Torra-se o dinheiro e aumenta a conta de luz. Isso é muito importante. Essas informações não estão circulando. Amortizou Itaipu. Tem que sair da conta de luz o pagamento disso. Tá bom?